Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Esse é o nosso mapa mental da lição de número 5, que é a lição de hoje, a missão da Igreja de Cristo. Essa nossa lição também está dividida em 3 tópicos principais, que são pregação e instrução, adoração e edificação, terceiro, comunhão e socialização. O nosso texto óleo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática diz que como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, porque se o sal ficar dentro do saleiro ele não vai cumprir a sua função, ele só cumpre a sua função a partir do momento que ele sai do saleiro. Então, da mesma forma, está dizendo aqui que o sal cumpre a sua função de salgar quando está fora do saleiro, assim também a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra-chave aqui é grande comissão. O primeiro tópico, pregação e instrução. Primeiro subtópico, proclamando as boas novas. Então a igreja foi fundada por Cristo para abençoar o mundo. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto aqui, sobre esta pedra, alguns dizem que esta pedra é Pedro, outros dizem que esta pedra é Cristo, e outros dizem que esta pedra é a revelação que Pedro acabou de ter. Então veja bem, para aqueles que acham que Pedro é esta pedra, pois também te digo, tu és Pedro, tu és partículas de pedra, ou pedrisco, como se diz, né, no original. Então tu és Pedro, tu é partícula de pedra. Então sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então as pessoas confundem, acham que é sobre Pedro que a igreja tem que ser edificada, e na verdade não. Porque se a gente pegar essa regrinha básica de português aqui, ó, essa, aquela, este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. Então, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ok? Então, ó, o que está escrito na sua Bíblia? Abra sua Bíblia, Mateus 16, 18. Abra sua Bíblia e confira aí. E sobre, então, ó, tu és Pedro. E sobre esta, sobre esta, então ele está falando a primeira pessoa. Se ele está falando a primeira pessoa, ele está falando dele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, então, ó, suponha que aqui seja Jesus, aqui seja Pedro, aqui uma terceira pessoa. Então vamos lá. Tu és Pedro. Jesus está falando para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ó. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, pessoas que defendem que Jesus é a pedra, e Jesus realmente é a pedra, está baseado nisso daqui, tá bom? Então, ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esta primeira pessoa, essa segunda pessoa, se ele dissesse essa, estaria falando de Pedro, mas como ele disse esta, está falando dele mesmo, ok? E aquela que não está mais distante ainda seria uma terceira pessoa. Agora, esta pedra é a revelação que Pedro acabou de ter também. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quem que é a pedra? A pedra é Cristo, mas esta pedra que ele está se referindo é a própria revelação que Pedro teve diretamente do Pai. Então essa missão ela é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então as pessoas que creem, são chamadas de crentes, elas são salvas por quê? Porque ouviram a pregação, porque alguém pregou para elas. O Senhor Jesus comissionou discípulos a pregarem o Evangelho. Está lá em Mateus capítulo 16, versículos do 14 até o 20. Então, nessa parte aqui, ó, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que creem. É o que está dentro desses versículos aqui. Então, aqui, nesses versículos, Marcos ele usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar ou proclamar. Aí vem o segundo subtópico, que é o objetivo da pregação. Pregação tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta para poder ser atingida. Então, outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento é evangelizou. O sentido é o de trazer boas novas, de pregar as boas novas. O que é boa nova? Boa nova é a palavra de salvação. Então, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, ou seja, uma pessoa. Não é algo que nós estamos pregando, nós estamos pregando alguém, nós estamos pregando uma pessoa. Então, os cristãos primitivos, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Onde está isso, Valdecir? Atos capítulo 5, versículo de número 42. Então, Atos 5, 42, você vai encontrar que eles anunciavam, eles pregavam, eles ensinavam quem? Alguma coisa? Não, alguém. Eles falavam sobre
Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, mas sim o reino de Deus que está revelado em uma pessoa que é Cristo. Atos 8:12 vai dizer assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. O terceiro subtópico fala sobre discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Não é para pregar. Pregar dentro da igreja é normal? Sim. Dentro da igreja é um local de ensino, porque as pessoas aceitaram a Cristo. Você não vai ficar repetindo o evangelho, parece que tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Não, para as pessoas que estão dentro é ensino, é para a pessoa enraizar, para a pessoa afirmar. Mas pregar e proclamar é lá do lado de fora, é trazer as pessoas para... eu trouxe pessoas para ouvir a palavra aqui dentro. Aí sim, a palavra da cruz, a mensagem da cruz é pregada para que essas pessoas possam ouvir e se converter ao Senhor Jesus, aos caminhos do Senhor. Então, discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O que é discípulo? Discípulo é alguém que é instruído ou treinado em alguma coisa. Então, é o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide ensinar. Então, aqui, discipular e fazer discípulo de todas as nações. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo? É isso daí que eu falei. Ide e discipulai. Ide e fazei discípulo de todas as nações. Não é para você sair pegando pessoas de dentro das outras igrejas, não. Irmão, pessoas dentro das igrejas estão evangelizadas. Tem que pegar pessoas que ainda não foram evangelizadas. Então, todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. Está vendo a frase aqui que interessante? Todo discípulo é crente, aquele que aprendeu é crente. Agora, toda a pessoa que se converte, será que ela é discípulo? Ela vai ser discípulo quando ela começar a reproduzir aquilo que ela aprendeu e gerar novos discípulos. Então, olha a diferença aí. Guarda essa frase aí. Todo crente, todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. O resumo desse tópico diz que a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho, do discipulado, em palavras e em ações. Então são duas coisas, eu tenho que falar, mas eu tenho que agir também, não é só através de palavras. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, Lucas escrevendo para Teófilo, e ficou gravado para todos nós, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Então Jesus fazia e Jesus também ensinava. Jesus usava palavras e Jesus usava atitudes, ações. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, coloque a mão na massa, e não apenas ouvintes, ou enganando-se a si mesmos. Então, peraí, se eu for somente ouvinte, eu estou enganando a mim mesmo, é o que Tiago está dizendo aqui. Então, além de ouvinte, eu preciso praticar também. Tiago 2:15-16 também diz assim: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o básico, o necessário, e algum de vós lhes disser, ide em paz. Espera aí, a pessoa está batendo na tua porta, não tem o cotidiano para se alimentar, para se vestir, para se cobrir, e a gente vai dizer assim, vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos. E não, olha o que Tiago diz, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então quer dizer, eu digo que sou uma pessoa de fé, eu digo que sou um cristão, aí eu falo para ela, e vai em paz, eu vou fazer uma oração por você, e eu tenho como abençoar essa pessoa, e não abençoo ela materialmente, fisicamente, para sustentar o seu corpo físico, o que vai acontecer? Não tem proveito nenhum. A palavra sem ações não adianta nada. Da mesma forma que Tiago continua nos versículos aqui, ele fala que a fé sem as obras, ela é morta. Então como que eu vou mostrar que eu tenho fé se eu não tiver obras? Então as obras é para mostrar que realmente eu tenho fé. O segundo tópico fala sobre adoração e edificação. Então, o primeiro subtópico, uma comunidade adoradora. Adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o sentido do termo grego da palavra latreia, aqui latreia é adorar, tá bom? Tem a ver com o nosso serviço a Deus, com a nossa maneira de ser, de agir e também de viver. É viver a vida para Deus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, peraí, a palavra culto aqui é a mesma palavra latreia. Latreia significa adoração, não é isso? Aqui latreia traduziu por culto. Então aqui, ó, tudo isso aqui, eu sacrificar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o meu culto racional, culto com raciocínio, um culto com a razão, ou seja, um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, completo. Segundo subtópico, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. O que é edificar? Edificar, ó, tem dois sentidos, o sentido literal e o sentido metafórico. Literalmente, ela é no sentido de construir um edifício, e metaforicamente é no sentido de crescimento espiritual. Mateus 7,24 vai falar sobre literalmente. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, olha só, ouviu e praticou, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, edificar sobre a rocha é o que? É sentido literal. Agora, Efésios 4,12 vai falar do sentido metafórico, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Ou quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. E como que nós somos edificados? Espiritualmente. Então aqui é no sentido metafórico. Aí o versículo 11 de Efésios 4 também diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, dependendo da sua tradução. Então, para quê? Esses dons aqui, esses dons, é chamado de dons ministeriais, eles têm o objetivo de edificar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Mas também os dons espirituais têm o mesmo sentido, o de edificação. 1 Coríntios 14,3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, isso aqui, a profecia é um dom espiritual, né? Então ela também é utilizada com esse mesmo objetivo, com essa mesma finalidade, que é de edificar. 1 Coríntios 14,4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque quando eu falo em língua ninguém entende, até mesmo nem eu entendo, mas eu mesmo assim eu sou edificado. Agora, quando eu falo em língua e interpreto, o que acontece? A igreja toda é edificada. Então pensa bem, um grupo e uma pessoa. O que é mais interessante? Uma pessoa ou um grupo? O mais interessante é um grupo, né? Então olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios 14,5. E eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. É o que está escrito aqui na Bíblia, tá? A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, a edificação própria ela é importante? Com toda certeza, a edificação própria ela é muito importante, mas a edificação coletiva ela é muito mais importante. Então, um coletivo, várias pessoas em detrimento de um, o que é mais importante? O mais importante é o coletivo, não é isso? São mais pessoas do que atingir uma só. Então, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Quando eu profetizo ou quando eu interpreto as línguas, eu edifico, toda a igreja é edificada. Então, 1 Tessalonicenses 5:11, né? Dessa forma o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem o quê? Edificação uns dos outros. Qual que tem que ser o meu objetivo? O meu objetivo é edificar os meus irmãos, não somente a mim. Quando eu falo em língua, estou sendo edificado. Não estou, então, mas eu também preciso pensar numa forma de edificar os meus irmãos, ou como ele diz aqui, edificar uns aos outros, procurar a edificação do outro, ou o crescimento do outro. O resumo desse tópico diz que a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e de serviço a Deus em contínuo crescimento. Terceiro tópico fala sobre comunhão e socialização. Primeiro subtópico, a fé na esfera fraternal. Então, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Comunhão é um dos pilares, é algo excelente. Atos 2,42, que é o nosso textuário. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, como nós falamos aqui, que é um dos pilares da igreja primitiva. Pode ser se esse é um dos pilares, quais são os outros? É o que a gente está lendo aqui, eu estou até citando para vocês. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esses aqui são os pilares da igreja primitiva. Então comunhão faz parte de um dos pilares da igreja primitiva. Comunhão no grego é koinonia, então seu sentido é literalmente de parceria, de participação, também de comunhão espiritual. 1 de João 1,7 diz, mas se, olha só, se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pensa bem, a maioria das pessoas, você já deve ter ouvido, nos diz assim: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como está escrito aqui no versículo, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Mas olha só, tem um se, existe uma condicional, existe uma condição aí, para quê? Ó, se nós andarmos na luz, é simplesmente andar na luz, Valdecir? Não, tem outra coisa, andar na luz como Ele na luz está, ou seja, da mesma forma que Ele está na luz, nós temos que andar na luz. Não é simplesmente andar na luz da mesma forma que Ele andou. Aí sim, nós temos comunhão uns com os outros, ou seja, na horizontal, e o sangue de Jesus Cristo lá na vertical, né, vem, nos purifica de todo o pecado. Ó, andar na luz da mesma forma que Ele andou na luz, ter comunhão uns com os outros, aí sim o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo o pecado. Então não é tão simples, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se não tiver comunhão, meu irmão, não purifica não. Então, onde não tem comunhão, não existe igreja. Por quê? Porque igreja é um juntamento de pessoas em comunhão. É um corpo trabalhando com um objetivo em comum. O segundo subtópico fala sobre unidade e fraternidade. Então, a igreja do Novo Testamento, ela se expressa por meio da unidade e também da fraternidade entre os seus membros. 1 de João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ó, João esteve com Jesus, então o que ele viu e o que ele ouviu, é isso que ele está anunciando, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Espera aí, tudo que eu ouvi, eu estou falando para vocês, para que vocês possam ter comunhão conosco, da mesma forma que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. João 17, 21, aqui é o Evangelho, tá? João 17, 21. Para que todos sejam um. O desejo de Deus é isso, ó, que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então, peraí, o Filho está no Pai e nós estamos no Filho. Peraí, olha só que coisa maravilhosa. Todo mundo no final vai ser um só. Vai ser um só. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa aqui é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Então, um dos grandes males da igreja atual é justamente a quebra de comunhão. Então, nós precisamos nos esforçar para manter a comunhão. Olha o que diz Romanos 12:8. Se for possível, quanto estiver em vós, ou no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de nós temos que ter paz com todos os homens. É claro que tem pessoas que não querem ter paz conosco, mas isso não depende de nós, depende da pessoa. Se depender de nós, nós temos que ter paz com todas essas pessoas. Aí essa tradução, a mesma tradução, Romanos 12:18, na versão NVI, para ficar mais claro o entendimento, olha só: façam todo o possível para viver em paz com todos. É o mesmo versículo, tá vendo? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou façam todo o possível para viver em paz com todos. Tudo que tiver na tua mão para fazer, faça para poder viver em paz com as pessoas, para poder ter comunhão com todos os demais. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada da beneficência, Deus se agrada da comunicação, da comunhão, da ajuda mútua. Então o terceiro subtópico fala sobre a fé na esfera social. Então a fé também tem o seu lado social. Substantivo grego koinonia, como nós já falamos, que significa comunicação. Aí vem o verbo grego koinoneu, quer dizer, uma variação, tá vendo? Koinoneu é o verbo, koinonia é comunhão. Então possui sentido de ajuda e de partilha também. Então, além de comunhão, ajuda e partilha, tá bom? Romanos 12:13. Esse também é outro versículo que é muito mal interpretado. Romanos 12:13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, comunicar, a pessoa está entendendo que ela está em necessidade, ela vai comunicar com os santos, comunicar com os seus irmãos. Na verdade é o contrário, é o oposto. Comunicar, ajudem os santos, partilhem com os santos nas necessidades deles. Está dizendo assim, nas suas necessidades, não é nas minhas. Então comuniquem com ele, ajudem os santos nas necessidades deles, na necessidade alheia. Tá bom? Ficou claro? Então comunicar com os santos não é você sair falando da sua necessidade, é você ajudar aquele que está necessitado. Estou dizendo que você não deve falar, mas o que o versículo quer dizer é exatamente isso, tá? É você ajudar a pessoa e não sair falando para a pessoa da sua necessidade.
Paulo elogiou os filipenses por sua consciência social do Evangelho. Olha só, Filipenses 4,15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou, olha só, está vendo a palavra de novo? Comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão vós somente. Então, ó, nenhuma igreja me ajudou, nenhuma igreja partilhou comigo a respeito de dar e de receber, senão vós somente. Então, Paulo está sendo grato à consciência dos filipenses. Não é apenas matar a fome do corpo e deixar o espírito vazio. Então, ó, são duas coisas, tem o corpo e tem o espírito, né? O corpo e a alma e o espírito. Mas ó, matar a fome do corpo e deixar vazio o espírito adianta alguma coisa? Também não, né? Mateus 25, 35 e 36. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então aqui, ó, aqui é tudo que nós temos que fazer no corpo, não é isso? Para a alimentação do corpo, não é? Porém, além de Jesus, Tiago também exorta a igreja para esse fato aqui, ó. Tiago 2, 15 e 16. Já lemos esse versículo lá em cima no primeiro tópico, estamos lendo aqui de novo. Mas para você gravar bem, Tiago 2, 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, ó, é necessário que nós alimentemos, irmão, se estiver dentro das nossas condições. Eu não vou tirar da boca do meu filho para dar para outra pessoa, tá ok? Mas se estiver dentro das minhas condições, eu tenho que ajudar, eu tenho que compartilhar. Mas não, amanhã é outro dia, amanhã é outra coisa. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, são palavras de Jesus, tá bom? Então, ó, se nós tivermos condições e falar para o irmão, ó, eu vou orar, vou alimentar o teu espírito e Jesus vai dar vitória. Sim, Jesus vai dar vitória? Vai dar vitória, mas se você tem condições de ajudar e não ajuda, o que acontece? Se você sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Então, se você pode ajudar e não ajuda, você também comete pecado. O resumo desse tópico diz assim: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Nossa conclusão aqui, vou fazer uma leitura. A igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Nós sabemos qual que é, não é? Pregar o evangelho a toda criatura. E também o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Ela foi chamada para ser sal e para ser luz. Ela quem? A igreja foi chamada para ser sal e para ser luz. Ou seja, Jesus já diz assim, ó, vós sois o sal, vocês não serão, vocês já são. Então, como sal, o que ela tem que fazer? Ela tem que salgar o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida pelo engano, pelo pecado, pela maldade de um modo geral. Como luz, ela tem que resplandecer nas densas trevas que cobrem um mundo sem Deus. Aí Mateus 5, 13 e 14, que é o versículo que nós começamos a falar aqui. Vós sois, ó, não serão, vós sois, vocês já são, vocês que são igreja, vocês que fazem parte do corpo, já são o sal da terra e a luz do mundo. Então, agora a pergunta, se o sal for insípido, se ele não tiver sabor, com que se há de salgar? Vai usar o que para salgar se não for o sal? Tem alguma outra coisa para se assemelhar ao sal? Tem o pimenta, tem... Irmão, não é a mesma coisa. Sal é sal e não tem outro igual, não tem outra coisa para salgar no seu sal. Então, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois, ó, de novo, não serão, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como você negar que é cristão, sendo que a luz de Cristo brilha em você. Não tem como dizer que não. Então, assim, ou seja, dessa forma a igreja cumpre o seu papel enquanto estiver na terra. Assim como vai ser, sendo sal e sendo luz, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.